os slides. Um instante. Bom, então, boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos à nossa aula da... Espera aí, que está travando bem aqui. Professora, seu áudio... Boa noite, pessoal. Eu acho que caiu aqui a minha conexão, aconteceu alguma coisa, e eu fiquei aqui sem encontrar vocês, me perdi aqui de vocês. Eu vou só, antes de dar as boas-vindas, eu vou logo tentar aqui projetar meus slides para a gente dar continuidade. Vou tentar projetar em janela cheia, e aí, se não der certo, vocês me avisem, tá bom? Se ele não passar. Ok, professora. Certo. Não deu certo do jeito que eu imaginei, então eu vou projetar e vou colocar mesmo só dessa forma aqui de compartilhamento, porque senão eu me perco de vocês. Ok. Então, eu não vou poder colocar a janela cheia. Então, eu dou boas-vindas a todos e todas. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma aula do curso de formação do Programa de Pós-Graduação em Letras, PG Letras, aqui da Universidade Federal do Maranhão, do campus de São Luís. Nós, hoje, iremos falar sobre a escolha e delimitação do tema. Eu sou a professora Ilza Galvão Cutrim. A professora Tessiana, ela não pôde estar presente, ela teve um problema de saúde, mas nós vamos contar aqui com também nossos colaboradores, que são o Bruno Rodrigues, professor Bruno Rodrigues, que é mestre pelo PG Letras, né? Foi meu orientando e vai falar um pouco da pesquisa dele, de como ele delimitou esse tema. A Érica Rodrigues, que é minha orientanda do PG Letras, que também vai falar para vocês, e a Grace Kélia Silva, que é orientanda da professora Tessiana, e também vai falar um pouco da delimitação da sua pesquisa, certo? Então, assim, nesse primeiro momento, eu vou falar sobre a importância, né? O que é importante para escolher um tema de pesquisa, é o foco central aqui deste nosso encontro, e como delimitar um tema de pesquisa, certo? Em seguida, nós vamos fazer aqui algumas considerações sobre essa nossa
temática de hoje. Então, para a gente falar sobre tema de pesquisa e como ele pode ser delimitado, né? A gente inicia lembrando, né, o que acho que todos nós que somos pesquisadores já passamos por esse momento, até mesmo quando a gente vai produzir um artigo, a gente também tem que pensar em como delimitar bastante o artigo quando ele é resultado, por exemplo, de um trabalho de dissertação, de uma tese de doutorado, como que a gente vai delimitar para que ele caiba, né, número de páginas X que aquela revista exige, né? Então, a ideia central, a ideia inicial, costuma ser muito ampla. Quando nós temos uma ideia no início assim das nossas da nossa pesquisa, o que nos leva a essa pesquisa? As questões elas podem abranger muitos fatores. Então, não é incomum que, num primeiro momento, nós nos encontremos assim meio que perdidos. Por quê? Porque as ideias, né, são muitas e a gente precisa ter em mente alguma coisa ali delimitada para que a pesquisa caminhe, né, de um modo mais consistente, de um modo mais seguro. Daí, não é possível abordar todas as perspectivas diferentes com profundidade em um único trabalho, né? Então, quando a gente tem em mente uma ideia, eu quero pesquisar tal coisa, mas aí você conversa com um colega, né? E aí você está ali muito entusiasmado, e aí o seu colega, às vezes, ele fica pensando, mas como você vai fazer isso? Se é alguém da academia, essa pessoa já vai te começar a fazer perguntas. Sim, mas você não acha que está muito amplo, né? E aí o entusiasmo é maior ainda, né? E você começa a falar, e a outra pessoa fica te questionando. Se essa pessoa não é da academia, ela vai dizer, é uma ideia muito interessante, né? Mas, assim, delimitar esse seu tema, né, inicial, vai fazer você impor, como o próprio nome diz, impor, dar um limite às suas ideias, né? A delimitação é um recorte mais específico do tema que você quer trabalhar. Então, você pode estar ali pensando em muitas coisas, mas você precisa pensar quanto tempo, né, dura um mestrado ou um doutorado, no caso que seja um doutorado. No nosso caso em específico, nós vamos estar falando aqui do mestrado. Quanto tempo dura um mestrado, né? Qual é o meu prazo? Então, esse meu entusiasmo de querer falar, abordar várias coisas sobre um determinado tema, ele tem que, né, eu tenho que ter mais domínio sobre esse meu entusiasmo e pensar nessas questões, tá? De como eu posso pensar numa temática de forma mais objetiva, de modo que eu consiga desenvolver a minha pesquisa em 2 anos, certo? Levando em consideração que eu vou ter disciplinas, né, que eu vou estar cursando disciplinas, que dentro dessas disciplinas eu tenho que elaborar artigos, né, eu tenho que fazer trabalhos, eu tenho que apresentar seminários, e eu não posso perder o foco que as disciplinas são importantes, são as atividades que o mestrado apresenta ali para eu fazer, para eu me envolver, são importantes? São, todas elas. E também o que é importante é a minha pesquisa. Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre as exigências que o mestrado impõe e a minha pesquisa, né, que eu preciso desenvolver em um tempo específico. Então, quando eu penso em me submeter
a um programa de mestrado, né, é muito importante que eu pense nessas questões, certo? Em tudo que o mestrado envolve. Bom, então, se o seu tema abrange um estudo sobre algo que envolve mídia, por exemplo, você precisa pensar que aspectos específicos que você quer explorar desse tema, sobre esse tema. Por que eu trouxe aqui o tema, como exemplo a mídia, a abordagem da mídia? Porque os exemplos que eu vou dar aqui são de trabalhos de pesquisa que eu orientei, e aí, para ser mais específico aqui com vocês, eu trago 3 exemplos de pesquisas que eu orientei e como nós delimitamos a temática, certo? Porque as minhas orientandas, elas vinham também, professora, eu gostaria de trabalhar tal coisa, mas eu ainda não sei como, tá? E aí o papel do orientador, né, é exatamente segurar na mão do seu orientando e dizer, olha, vamos fazer assim, assim, ok? Então, a delimitação do tema envolve especificar o foco da sua pesquisa. A partir dessa delimitação, surge o problema de pesquisa, que nada mais é do que a questão central que sua pesquisa tentará responder, né? É a questão norteadora da sua pesquisa. E essa questão, que é o problema de pesquisa, é aquilo que você quer responder durante o desenvolvimento da sua pesquisa, do seu trabalho, ela surge a partir da delimitação do tema. Professora, como é que a senhora pode ser mais clara ainda? Certo. Aqui, por isso, eu vou tentar aumentar um pouquinho. Não sei se eu consigo, porque bem aqui no mais. Porque a fonte é um pouquinho menor. Pronto, consegui. Bom, e aí eu trago como exemplo um trabalho da aluna Camila Coutrin Lins de Freitas, que quando ela chegou no PG Letras, a princípio, ela não abria mão de trabalhar com a temática da AIDS. Ela queria entender como que a AIDS era debatida, como que a AIDS, como que a imprensa maranhense, né, os jornais maranhenses tratavam a AIDS. No início, ela ia fazer uma pesquisa numa perspectiva da metáfora, era metáfora? Eu acho que eram os processos metafóricos. Mas aí, como eu não trabalho nessa área, minha pesquisa ela está bem mais no campo do discurso, né, dos estudos discursivos desenvolvidos ali por Michel Foucault, então nós pensamos de uma outra forma. E aí eu disse para ela, nós precisamos delimitar essa sua pesquisa. Se você quer pensar como jornais, ela dizia assim, como jornais retratam a AIDS. Aí eu disse, retratar dentro da perspectiva dos estudos Foucaultianos é pensar quais as práticas discursivas, né, que discursos produzem a AIDS. E como você vai trabalhar com jornais, né, que aí envolve a mídia, então vamos pensar aqui vamos delimitar o seu tema e vamos pensar aqui no problema. E aí, a partir da delimitação do tema, que era verificar como que a AIDS, como ela dizia, me orientando, era representada pela mídia, né, pelos jornais maranhenses, nós delimitamos da seguinte forma, e aí virou o problema de pesquisa, a pergunta norteadora. Que práticas discursivas foram produzidas na mídia impressa em
São Luís, porque tinha que ser a mídia daqui da capital, e aí nós delimitamos nos anos 1980 sobre a AIDS, né? Porque a Camila, ela queria fazer essa pesquisa de 1980 até a atualidade, que era a época de 2018, se não me engano, foi o ano 17, porque aqui, aliás, 2018, porque ela defendeu em 2020. E aí eu disse, Camila, não dá para fazer uma pesquisa dessa envergadura de 1980 até 2018. É um corpus muito extenso. Aí nós conversando, ela começou a dizer, professora, porque a década de 80, ela é muito representativa, porque é quando começa a se falar mais sobre a AIDS, né, na imprensa, na mídia, aqui do Maranhão. Depois, aí ela ia dizendo, nos anos 90 já foi diferente, nos anos 2000 também, e aí ela ia dizendo, eu disse, olha, então, já que os anos 80 são mais significativos, vamos ficar com os anos 80, certo? Então, nós ficamos com a década de 80, certo? E aí vocês podem me perguntar, nossa, vocês analisaram aqui o corpus, eu vou mostrando aqui para vocês. Foram 4 jornais de maior circulação em São Luís: Jornal da Cidade, Jornal Imparcial, Jornal Pequeno, Jornal Estado do Maranhão. Aí vocês me perguntam, nossa, professora, vocês analisaram todos esses jornais de 10 anos, né, 1980 até 1989? Quantas notícias vocês analisaram de cada jornal? Vocês entendem como é importante delimitar? Porque no início ela queria dos anos 1980 até 2018. Era muito extenso. E aí nós paramos, né? E eu disse para a Camila, você vai pesquisar, não dá para fazer uma pesquisa com, por exemplo, todas as notícias desses jornais durante essa década. Então, faça o seguinte: pesquise no arquivo público, né, na biblioteca pública, veja o que é mais recorrente em cada um desses jornais. Aí, o que ela viu? Né? Que alguns desses jornais, eles falavam muito pouco, né? Era uma notícia ou outra sobre a AIDS. E o que, das notícias que haviam, o que mais era recorrente eram notícias que falavam sobre, eram médicos que falavam, né? Ou então alguém que usava um discurso que tinha a ver com o campo do saber médico científico, e a igreja, né? Eram bispos, eram religiosos que falavam sobre a AIDS. E aí a gente fez esse recorte, né? Então, o Jornal da Cidade, ela disse, olha, professora, eu quase não encontrei. Porque o que ela também percebeu? Que essas notícias, nos anos 80, elas não eram produzidas por jornalistas aqui de São Luís, principalmente as notícias, as matérias, as reportagens que envolviam o saber médico. Eram matérias que já tinham sido publicadas em outros jornais de cidades como Rio, como São Paulo, e que jornais locais aqui de São Luís reproduziam a mesma matéria. Com exceção de uma que foi um médico daqui de São Luís, as outras notícias eram todas eram notícias repetidas, certo? Mas o que era mais regular ali, o que era mais recorrente, era esse discurso sobre o saber médico, alguém que falava dentro de uma perspectiva que dizia o que era a AIDS, como se quisesse definir cientificamente,
E, por outro lado, o saber religioso que condenava, que dizia que a AIDS não era de Deus. Então, nós delimitamos também, além de delimitarmos o tema, né, nós delimitamos o corpus e nós delimitamos, foram os jornais, e nós delimitamos aquilo que era mais recorrente nos jornais. E daí, nós não ficamos, por exemplo, imagine se nós encontrássemos 100 notícias, não daria para analisar todas elas. Então, o que, que a gente fez? Nós procuramos ver o que era mais recorrente, porque tem notícias que não falam sobre o saber médico científico e nem sobre o saber religioso, então vamos deixá-las aqui de lado. Vamos pegar somente aquelas que falam sobre a AIDS numa perspectiva médica e científica e numa perspectiva do saber religioso, tá? Então a gente vai delimitando, certo? Então, por meio de uma pluralidade discursiva, de diversos discursos, né, de saber médico, saber religioso, atravessada por discursos de diversos campos do saber, como eu falei aqui, saber médico, científico e religioso, a mídia impressa em São Luís produziu sentidos sobre a AIDS na cidade, né, que era um sentido de condenação, porque começavam a dizer que a pessoa com AIDS, ela tinha que ser banida da sociedade, e por aí a gente foi vendo que sentidos eram esses que emergiam aí desses discursos, tá? E, como eu falei para vocês, a nossa teoria ela é basicamente apoiada nos estudos discursivos Foucaultianos. E aí trago aqui para vocês duas imagens, para a gente não se alongar, né? Do que ela analisou, que aqui é do saber religioso, né? AIDS é castigo de Deus, porque bicha é uma raça desgraçada. E um outro jornal que diz Dom Eugênio, que é Dom Eugênio Salles, que era um arcebispo, diz o seguinte: AIDS sintetiza a devassidão que varre o país. E aí eles vão justificando por que dessa opinião. E aí a gente foi identificando, olha, como é que o discurso religioso, que sentidos que eles produzem sobre, né, que efeitos de sentidos aí são produzidos sobre a AIDS. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar para vocês que a escolha do tema, você tem, enquanto pesquisador, você tem que ter afinidades. Então, você tem que escolher algo que o entusiasme, pois você irá dedicar seu tempo ao tema escolhido. Então, não adianta você escolher uma coisa com a qual de que você não gosta. Então, quando a Camila ela concordou em mudar o viés teórico, mas ela disse: eu não abro mão de estudar a AIDS nos jornais. Eu disse: não, é maravilhosa essa tua ideia, é muito interessante, porque aí a gente vai também entender como a cidade de São Luís vai produzindo discurso numa época em que isso era muito comum no Brasil inteiro, né? Então, a perspectiva teórica foi modificada, e hoje ela é apaixonada pelos estudos de Foucault, mas o corpus continuou, tá? Porque era algo com que ela já queria trabalhar, ela diz isso na introdução do trabalho dela, que era algo que ela já vinha, uma ideia que ela vinha amadurecendo desde a graduação. Então, por isso que eu digo, pense em algo que esteja diretamente relacionado ao seu contexto de vida, trabalho ou interesses pessoais. Quando você adota uma postura de pesquisador, começa a perceber que as melhores ideias de pesquisa vêm dos problemas e questões que você encontra no seu dia a dia. Bom, aqui, como eu falei, né, houve um período em que eu orientei várias pesquisas que abordavam a mídia. O Bruno é uma testemunha que já vai falar, né? Aqui é uma outra... deixa eu só voltar aqui para o título. Como ficou o título do trabalho da Camila
com base também dessa delimitação, né, no problema. Então, olha, ficou assim, entre a ciência e a crença. Então, a ciência era o discurso do saber médico-científico e a crença, o discurso do saber religioso. Então, entre a ciência e a crença, discursivizações sobre a AIDS na mídia impressa de São Luís Maranhão na década de 1980. Então, vejam também como o próprio título do trabalho é uma extensão do problema de pesquisa, da questão norteadora. Então, tudo alinhadinho, né? Bom, aqui também é uma outra pesquisa que eu orientei. A Letícia Maciel foi uma aluna muito querida, né? Todos vocês são, que veio de Imperatriz, ela era do jornalismo, ela tinha feito uma monografia, um TCC, falando sobre imprensa de colunismo social, né? Mas ela analisava jornais, colunas de jornais lá de Imperatriz, que abordavam a sociedade, né, local, e aí ela disse que ela tinha também interesse em continuar com essa abordagem, né? Mas ela me trouxe uma outra ideia, que era analisar uma revista que é publicada, é produzida aqui em São Luís. Ela me trouxe vários números, várias edições da revista, e ela disse, olha, professora, esse aqui foi o último número impresso, porque a partir daqui as edições agora são online, né? Então, a pergunta norteadora dela, já que ela queria trabalhar com mídia impressa, perdão, com imprensa de colunismo social na revista Deluxe. E aí eu sentei com ela, Letícia, me traz as revistas para a gente pensar, né, em como delimitar essa tua ideia. E aí a gente espalhou assim todas as revistas em cima daquela mesa que a gente tem lá na secretaria do PG Letras, né? E aí eu fui vendo que o que era também muito regular, as revistas traziam nas capas, a grande maioria, mulheres empresárias. E ali elas construíam, a revista construía um sujeito mulher empresária de sucesso, né? E aí depois vinha a reportagem, a matéria com entrevistas, aquela mulher dizia quem ela era, né? Qual era a empresa dela, como que estava a empresa, então sempre mostrando, sempre mulheres muito bonitas. E aí eu fui verificando que os números, eles tinham essa regularidade, né, de mostrar a diferentes mulheres, mulheres assim com sobrenomes conhecidos, como Braide, sobrenomes bem da sociedade local aqui, né, da alta sociedade, por isso colunismo social. E aí eu disse para ela, olha, a gente precisa fazer uma delimitação, porque tu me trouxe vários números e eu ainda não sei como te dar esse norte, essa orientação. E aí, de repente, eu vejo uma revista que era uma edição comemorativa, né, uma série especial, e a capa da revista, que eu vou mostrar logo abaixo aqui para vocês, depois eu volto para essa imagem aqui, a capa da revista era essa imagem aqui à esquerda, praticamente, né, que trazia várias mulheres, histórias de mulheres, de empreendedoras reais, tá? E aí eu fui vendo assim, olha, então a gente pega apenas essa edição aqui, esse número, porque essa edição, ela condensava, o que as outras faziam, que era uma mulher
por revista que era entrevistada, e tinha outras coisas, outras informações além disso na revista, né? Mas o destaque era essa mulher empreendedora de sucesso. E essa edição especial, ela reunia oito mulheres que falavam sobre os seus empreendimentos. E aí a ideia veio. Então, a pergunta norteadora que vai delimitar o trabalho da Letícia foi: que estratégias discursivas são produzidas pela imprensa de colunismo social na construção do sujeito mulher empresária bem-sucedida, tá? E aí é uma pergunta, claro, que vai direcionar também os objetivos, né? Eu acabei não colocando aqui os objetivos do trabalho, mas, por exemplo, o objetivo geral, ele é uma extensão da pergunta norteadora. Eu só ponho um verbo na frente. Então, se a minha pergunta norteadora, que ela foi delimitada, é: que estratégias discursivas são produzidas pela imprensa de colunismo social na construção do sujeito mulher empresária bem-sucedida, o objetivo geral ficou: analisar as estratégias discursivas que são produzidas pela imprensa de colunismo social na construção do sujeito mulher empresária bem-sucedida, tá? Então, o corpus foi a edição número 37, o ano de 2016, da revista Deluxe, que apresenta uma série especial sobre mulheres empreendedoras, com 8 matérias que evidenciam empresárias de diferentes ramos de atuação. E aí a gente foi vendo também, depois o Bruno vai falar sobre o trabalho dele, que também a de Letícia, a gente verificou, né, mapeou séries de enunciados que vão mostrando. Então, é a mulher que ela, no final de tudo, a gente vê o quê? Que a mulher, ela, para ser uma empresária de sucesso, ela é uma mãe de sucesso, ela é uma mulher de sucesso, uma dona de casa de sucesso, uma esposa de sucesso, né? Ela é uma filha de sucesso, porque lá ela diz que ela deve tudo à família, ela tem marido, ela é uma mulher casada, ela tem filhos, ela é filha porque algumas delas dizem que graças ao pai, que o pai foi o grande espelho, ou então é um irmão. Aí essas mulheres também, a grande maioria, 99%, elas também, elas dizem que elas têm uma boa alimentação equilibrada, elas fazem atividade física, elas vão ao salão de beleza, elas se cuidam e elas fazem caridade. Elas estão sempre repetindo, dizendo que elas ajudam o próximo. Então, como eu falei, 99% das matérias, né, tem essa recorrência. Então, foi um prato cheio para a gente pegar essa edição 37 e delimitar algo que era muito amplo. Então, nós vamos dizer: quem é essa mulher? E aí ela vai mostrando: é uma mulher que é bonita, que essa empresária de sucesso, né, ela mostra ali o ramo que no qual ela empreendeu, ela teve sucesso ali com o seu negócio, mas a revista produz um discurso que essa mulher, para ela ter esse sucesso, né, ela carrega consigo outras coisas, porque, ao contrário, se você vai ver, a revista ela faz também entrevistas com homens. Em outras edições aparecem alguns homens, mas em nenhuma delas nós percebemos isso, nós verificamos. Esse homem diz que ele dependeu do pai ou da esposa, ele fala que ele é um homem casado, né? Mas ele não traz tantos detalhes, a revista não traz tantos detalhes como traz sobre a mulher, que ela é empreendedora, mas para ter esse sucesso, ela também traz outras coisas, ela faz uma série de outras coisas, né?
E aí a gente tem, né, é uma mulher sempre bonita, elegante, é, rica, e são mulheres brancas. A grande maioria delas são mulheres brancas, né? A gente também verifica isso, tá? Todas elas, na verdade. Bom, então, pessoal, a, ao escolher seu tema, pense nas questões práticas envolvidas, como acesso aos dados. Ó, por exemplo, a Camila, ela tinha o arquivo público e o acervo da Biblioteca Benedito Leite, tá? A Letícia, ela tinha as revistas, certo? Então, estava ali muito na mão. A Camila nem tanto, porque ela disse que teve um trabalho, mas ela já sabia onde encontrar. Né? Ela foi até o jornal Estado do Maranhão, ela disse que eles são muito fechados, mas ela encontrou no acervo público matérias do jornal Estado do Maranhão. Então, olha, pense nas questões práticas envolvidas, como acesso aos dados, disponibilidade de tempo que você vai ter para localizar o seu corpus e os recursos, né? É algo que vai me dar muito trabalho, está muito longe, é em outro lugar. Então, pense nisso. Minha pesquisa são 2 anos. Eu tenho que encontrar algo que me proporcione realizar com segurança, né? Pesquisar com segurança. E também sua capacidade de realizar a pesquisa de forma eficaz, tá? Então, são coisas que viabilizam o desenvolvimento da sua pesquisa. Bom, então, um tema não delimitado é amplo e vago, o que dificulta a pesquisa e seus resultados, quando ele não é bem delimitado. Por exemplo, se você decidir, como eu falei há pouco, né, estudar mídia e sociedade, perceberá que o tema é vasto e pode abranger uma infinidade de tópicos, mídia e sociedade. Então, eu preciso ver que aspecto da mídia e sociedade eu quero desenvolver, então eu preciso delimitar, né? E aí, eu trago um último exemplo aqui de uma delimitação de um trabalho, que foi da Milena Frazão. Eu não sei se eu li o título do trabalho da Letícia. Só ver aqui se ficou assim, ó. Nas malhas do discurso da imprensa feminina, a mulher empreendedora na revista de colunismo social Deluxe. Quer dizer, o discurso é que vai construindo essa mulher, né? E onde? Na imprensa feminina, a mulher empreendedora na revista de colunismo social Deluxe, que é uma revista produzida aqui em São Luís. Bom, e o trabalho da Milena? A Milena, ela foi me orientando de iniciação científica, né? Lá na graduação, e nós trabalhamos com notícias de jornais sobre mulheres, né? Que eram as mulheres elegantes. Como que o jornal produzia, o que era ser uma mulher elegante, e a gente recortou um período também, uma década, um século, e também matérias de jornal, como que aquelas matérias produziam a ideia, né, subjetividade sobre aquela mulher, o que é ser uma mulher elegante, né? Não tem a ver só com a roupa, nem só com os modos de falar, mas também tem a ver com o comportamento que era uma mulher dentro de uma sociedade, ela vinha de uma determinada família. E aí a Milena também, ela encontrou um material que serviu de corpus, que era o zine, ou fanzine, que é um tipo de uma espécie de revistinha que ela é bem artesanal, né? Ela é desenhada, ela é feita à mão, ela é toda costurada à mão ou então colada, não é feita em gráfica, né? E ela disse assim, professora, eu encontrei um fanzine de uma jornalista chamada Bruna Maia. E o fanzine, o título dele é Manual da Esposa Pós-Moderna, mas ele é muito irônico, ele lida muito com a questão da ironia, né? Porque ela é feminista,
a Bruna Maia, que é a autora do fanzine, e ela ensina a mulher de hoje, a mulher pós-moderna, a ser a esposa, né? A ser esposa, parecendo muito com os manuais de antigamente. E aí, qual foi a pergunta norteadora, né, que vai delimitar a pesquisa? É como o sujeito, deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho, como o sujeito mulher esposa pós-moderna, não era só a mulher solteira, era a mulher esposa, né? Pós-moderna é discursivizado, né? Como esse sujeito é discursivizado no Zine Manual da Esposa Pós-Moderna, tá? Aí o título do trabalho dela, então o objetivo geral ficou analisar como o sujeito mulher esposa pós-moderna é discursivizado no Zine Manual da Esposa Pós-Moderna. Então a Milena, ela entrou em contato com a autora, porque ela estava lá no Instagram, né? O fanzine passou a ser produzido em gráfica, primeiro não era, mas depois ele teve um acesso muito grande e as pessoas começaram a comprar, então a Milena mandou pedir, né? E a gente começou a ver e viu como ele era muito interessante. Então, a gente começou também a fazer, dentro da pesquisa, a buscar outros discursos de outras épocas que produziam também, né, ensinavam essas mulheres a serem esposas. Elas tinham que receber o marido bem arrumadas, elas passavam o dia todo na casa, fazendo limpeza na casa, fazendo comidinha. Quando o marido chegava, o manual dizia que após tudo isso, ela precisava descansar pelo menos uma meia hora, né, para se recuperar, para que o marido, quando chegasse em casa, a encontrasse bonita e cheirosa, esperando ele com o jantar já servido. Então, com base nesses manuais, o fanzine Manual da Esposa Pós-Moderna, ele constrói esse sujeito, ele vai subjetivando essa mulher, esposa pós-moderna, de forma irônica. Então, a gente viu que a ironia é um recurso de linguagem no manual. E aí, o título do trabalho da Milena ficou Nos Entornos do Discurso, Constituição do Sujeito Esposa no Manual da Esposa Pós-Moderna. Tá? E aí, a gente tem aqui como que o manual vai mostrando, ele é dividido em duas partes, e a gente foi vendo, né? Ela desenha, né? Ela sempre diz, ó, a esposa, ela está perdão, ela está lavando louça, então a gente foi vendo aqui que ele é dividido em do lar e sua manutenção, das contas e da comida, e a gente também dividiu por série, o que ele dizia sobre a mulher do lar e sua manutenção, como que ela deveria ser, ela deveria manter a casa limpa, e uma série de coisas, e a gente vai vendo que essa esposa pós-moderna, nesse manual, ela é construída de forma irônica, por uma mulher que é feminista, e ela diz mesmo numa entrevista que ela usa a ironia porque não é possível, segundo ela, né, e a gente acabou concordando, que uma mulher que passou por todas as fases ali dos movimentos feministas, ainda haja esse discurso de que a mulher precisa ser essa mulher submissa, né? E aí ela disse que ela começou a jogar com esses discursos que continuam se reatualizando, tá? Então, gente, eu trouxe esses exemplos aqui para vocês, né? Para que vocês compreendam como, de uma ideia muito geral, como é que a gente vai vendo o nosso material de trabalho, né? Como é que a gente pode, a partir do que nós temos em mãos, entender que essa pesquisa ela pode ganhar uma delimitação, né? Ela pode ser delimitada,
porque a princípio pode ser algo muito extenso, muito grande, muito amplo, mas que para a gente desenvolver a nossa pesquisa no prazo que nós temos, que não é o prazo que o programa dá, é o prazo que a CAPES impõe, né? Nós precisamos também ter todos esses elementos ali muito bem amarrados para a gente não se perder no meio do caminho, tá? Então, agora, eu vou passar a palavra para Bruno Rodrigues, que vai falar da pesquisa dele e como que essa pesquisa ela foi sendo delimitada. Bruno, fique à vontade. Certo, professora. Primeiramente, pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides, são bem simples, são só acho que 4 ou 5 slides para a gente comentar, para que vocês possam visualizar todo o processo, né, de delimitação do tema, certo? Só um minutinho. Já consegue visualizar? Tá abrindo, sim. Deixa eu ver se eu consigo aqui ampliar. Certinho? Certinho. Certo, pessoal. Então, mais uma vez, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, né, feito pela professora Ilza. Como ela já antecipou, eu fui orientando ela, né, no mestrado em letras, pelo PG Letras, e eu defendi a dissertação em 2021. Mas antes de ser orientando na professora Ilza no mestrado, eu fui também na graduação, na iniciação científica, né? E por que eu estou comentando isso? Porque no início, né, você, quando participa de fazer parte de grupo de pesquisa e já fazer pesquisa na graduação, isso te ajuda muito, né, no processo lá no mestrado, mas ainda assim você chega com muitas dúvidas, né? É normal e seria, né, não seria normal você não chegar nessa etapa com algumas dúvidas no processo de pesquisa mesmo, né? E a gente vai conversando um pouco sobre isso, porque ixi, eu não estou conseguindo passar. Agora vai, né? Porque o que eu senti, né, e a gente vai fazer, a professora Isa já falou muito bem sobre o que é delimitar, qual é a importância de delimitar o tema, né, mas eu gostaria de dizer, iniciar, né, falando que delimitar significa fazer muitas escolhas, né, você chega normalmente com muitas questões, com vontade de pesquisar muita coisa, dado, né, no meu caso, as minhas leituras na graduação, no grupo de pesquisa, que hoje é PELD, e, sobretudo, as leituras que eu tive que fazer para desenvolver o projeto do PIBIC, né, da iniciação científica. E aí, nessa época, nós fazíamos parte de um grupo de pesquisa, que hoje é o PELD, que estava desenvolvendo um plano de trabalho com a professora Conceição, que é do PGCUT, mas também é do curso de turismo, né? E aí nós estávamos com um trabalho que articulava tanto o turismo quanto a área da linguagem, né? E aí nós fizemos um trabalho e, por meio desse trabalho, eu falei, cara, dá para pensar uma série de coisas, de outras questões, e aí eu cheguei com muitas ideias, mas vocês já vão ver como elas estavam como elas não estavam delimitadas, né? E aí, depois, com o tempo e com o processo, eu vou entendendo que delimitar significa fazer uma série de escolhas. E essas escolhas não são tão fáceis assim. Por quê? Porque às vezes você está pegado a uma área, uma teoria, ou você está pensando em fazer de uma forma, mas você vai entendendo com um processo de escrita, de pesquisa, que não é execuível, né? E aí você vai vendo que você precisa fazer ajustes e recortar mesmo. E esses cortes às vezes doem, né? Porque você já se apegou a um autor,
eu mesmo tive que cortar vários, né, e inclusive eu dialogava com outras áreas, enfim. Mas eu entendi que eu precisava fazer essas escolhas, né, para que o trabalho fosse realizado de forma efetiva, né, e dentro do prazo, que é muito importante, porque quando a gente, num plano de trabalho, eu vou mostrar para vocês adiante, no meu projeto, a professora Isala mostrou só meio que já o final, né, o título final, né, e eu vou mostrar para vocês como era, e como ficou, e é totalmente diferente, porque até eu me assusto, eu nem lembrava mais de como era, eu fui pesquisar, eu fui olhar os meus e-mails, meu e-mail, para ver se eu encontrava o projeto que eu submeti, e eu falei, caramba, como é que aceitaram? Né? E a gente vai entendendo que hoje nós estamos em um lugar, né, e a gente vai amadurecendo, e que bom que os professores têm esse olhar, né, de entender que o aluno está ali chegando realmente meio cru, né, e que é a pesquisa, que é o programa, e aí a professora falou de algo muito importante, que é participar dos eventos, participar de tudo que o programa, né, o mestrado oferece, as reuniões, os grupos de pesquisas, enfim, isso vai possibilitando que você amadureça enquanto pesquisador, né? E aí eu fui entender que eu precisava delimitar para dar um foco, né, e viabilidade, para que esse trabalho fosse realmente realizado no prazo de 2 anos, né, como a professora acabou de dizer, não é o programa, tem que ser 2 anos, é porque é uma exigência mesmo, né, da CAPES. Enfim, e eu entendi, né, que um projeto, ele não nasce pronto, ele é realmente um projeto inicial, e que você vai fazendo ajustes, né, ao longo da pesquisa. A professora Elisa falou ainda há pouco, no caso da Camila, né, da Camila Coutrin, que até tinha pego, né, a outra ia trabalhar com metáfora, mas aí, de repente, precisava ajustar a própria teoria para que, né, porque tem essas outras questões também, a gente tem que ver quem é o orientador, né, e aí nem sempre é possível fazer, né, essa mudança, e a gente vai tendo que ajustar também a linha de pesquisa do programa, no caso que era a linha 2, enfim, né. Tentando passar aqui. Eu acho que está com um delay. Se tu... Ah, tá. Porque caso não consiga Ok, passar, tá ótimo. tá aqui, eu consegui. E aí, esse aqui, pessoal, o meu projeto inicial, né? Tá aqui, o do ano 2018 foi quando eu submeti, né? E aí eu entrei em 2019, consegui fazer ainda o ano 2000, as disciplinas no ano de 2019, 2020 veio a pandemia, né? E o projeto inicial era esse, né? Como eu falei para vocês, nós estávamos participando de eu tinha acabado de defender o TCC, a monografia, e nós tínhamos um plano de trabalho que falava sobre, que pesquisava, eu acho que o título era mais ou menos assim, Imagens e Vivências, a produção de sentido sobre o espaço da cidade, algo nesse, né, então nós analisávamos propagandas turísticas, oficiais, né, sobre como que o governo do estado, ou como as próprias empresas, né, as agências divulgavam a cidade. Eu lembro que eu cheguei a fazer entrevistas com turistas, enfim. E aí, eu falei que, eu acho que faz sentido continuar, porque eu entendi também que a gente precisa aproveitar as leituras feitas, né, o que você já tem de leitura, porque isso vai te ajudar, a gente precisa realmente entender que 2 anos são 2 anos, não, passa muito rápido, e a gente precisa também fazer esse aproveitamento, né. E aí, no projeto inicial, né, o título está aqui, Discurso e Mudanças no Olhar do Paisano, sobre o espaço da cidade, mídia, turismo e conceito de governamentalidade. E aí a gente começa de cara a observar que está aqui uma mistura de tantas coisas, né, e que eu precisei delimitar assim, né, ao passar, né, E essas mudanças, a própria pesquisa vai mostrando, tá, gente? Não foi a professora Ilse que falou, Bruno, muda isso. A pesquisa vai mostrando que você precisa mudar, quando você começa a ler e a entender, aqui não está casando, não vai dar, tem muita coisa, talvez para um doutorado. E o que estava acontecendo aqui, né? Eu olhando aqui agora, porque eu fui olhar isso hoje, né? Eu lembrei, vou procurar como que era o projeto. E eu lembro que eu tinha lido um texto que falava sobre, que era da geografia, é um autor da geografia humana,
né, que trabalhava, que a geografia humana, vocês sabem, né, ela vai analisar essa relação do homem e o espaço, né, e aí eu estava encantado, eu falei, cara, legal, eu acho que dá para articular. E aí eu tentei, falei, vou juntar, vou fazer umas relações, trabalhar com a questão de como que essa relação do sujeito com o espaço, e aí mídia, porque é o que eu já estava trabalhando, aí eu vou associar com o turismo, e vou trabalhar com o conceito de governamentalidade, que era um conceito que era novo para mim, eu tinha chamado minha atenção, então você chega com muitas ideias, com vontade de fazer muita coisa, e aí a pesquisa ela vai te mostrando, epa, você vai ter que realmente fazer adequações, ajustes e delimitar. Que é exatamente o que a gente acabou de falar. Fazer esses cortes, né, esses recortes, para que você possa realmente desenvolver sua pesquisa, né, ao longo do tempo. E aí, né, nesse trabalho inicial, o interesse maior, né, era sobre o discurso, mas pensando, sobretudo, no espaço urbano, e no turista, e no morador, e aí eram duas coisas diferentes. Primeira coisa que eu já tinha que decidir, aí eu ia trabalhar com turistas ou com o ludovicense, com o olhar do morador. E foi o primeiro corte que eu tive que fazer, né? E aí depois vieram muitos outros. Eu lembro que, deixa eu anotar em algum lugar, que qual era o objetivo, né? Qual era o problema, né? A questão norteadora do trabalho inicial, anotei, como discurso oficial, articulado à mídia, produzia mudanças no olhar do ludovicense e dos turistas sobre os espaços da cidade. Olha como seria, né, difícil realizar. Primeiro porque seriam dois trabalhos em um. Verificar como que essas propagandas, esse discurso oficial, produzia mudança no olhar do morador, né, e do turista, que são coisas diferentes, né? E como que eu faria isso, né? Eu até tinha material, né? Eu lembro das entrevistas que foram realizadas, da análise de comentários em aplicativos como o TripAdvisor, né, que é um aplicativo onde turistas relatam suas experiências, mas eu notei que realmente dentro dos 2 anos isso não seria possível, né? Primeiro, transcrição de entrevista demora muito tempo, analisar duas coisas em um único trabalho, e aí, não, a gente precisou realmente fazer recortes e mudar, sair, por exemplo, na minha dissertação, né, já não falo nem de geografia humana, né? Não trabalho com esses autores. Nós ficamos realmente com e tampouco da autores da mídia, né? Do campo da mídia. Nós focamos efetivamente nos estudos discursivos Foucaultianos, porque nós entendemos que esses estudos abarcavam o trabalho e eram suficientes, né? E aí, mais adiante, eu mostro para vocês, né? Algumas orientações que eu fui entendendo é que o projeto vai mudar, é normal mudar. Eu nunca vi entre meus colegas chegar com, né, até então, nenhum colega meu da minha turma chegou com um projeto e esse projeto ficou da mesma forma, né, não sem alterações. Todos tiveram alteração em algum grau, outros até mudaram quase tudo, né? E aí eu entendi que com as leituras que a gente vai desenvolvendo nas disciplinas do mestrado, com a orientação e o contato com o corpus, você vai tendo que mudar, porque o corpus também ele vai te orientando, ele vai te dando indício do que você precisa fazer, suas escolhas também são orientadas pelo corpus né, que você vai organizando. E que essas reformulações, elas fazem parte da pesquisa, né, como eu acabei de dizer, são naturais. E que, com essas mudanças, o objeto da sua investigação, ele vai ganhando nitidez, né, e se tornando mais consistente, que é o que nós precisamos dentro da academia, né? Que os nossos objetivos eles realmente sejam concretos e executíveis, né? A gente consiga realizar dentro do prazo. E aí, pessoal, mais adiante, tentando passar aqui, eu apresento para vocês como, né, nós fechamos esse projeto, né? Qual foi o título que nós realizamos, qual foi o título do trabalho, o que nós realizamos nessa pesquisa, né? Vocês podem observar aqui, eu acho que eu até tirei o recorte do próprio site da universidade, né? O título final foi Cidadão Limpeza, Cidade Beleza, Discurso e Governamentalidade do Corpo Populacional a partir do dispositivo de segurança. Vocês vão observar que aqui eu já recortei a ideia da mídia, né?
eu já recortei a ideia do olhar do paisano ou do turista. Aqui, nós resolvemos fechar, né, em campanhas, em propagandas publicadas no Instagram oficial da prefeitura. A gente ainda abordou a questão do discurso oficial, né, fizemos análise de propagandas no Instagram, que eram sobre campanhas de limpeza, né, sobre a limpeza do espaço urbano. E aí, nós selecionamos um marco temporal entre 2015 e 2020, né, e durante esse período nós coletamos, né, uma série de propagandas, de imagens, de vídeos, e outras seleções a gente precisa fazer, né, não tinha como analisar todas elas. E aí nós selecionamos 13 séries, 13 imagens, 13 textos sincréticos, né, porque eram imagens e textos, que abordavam 4 séries enunciativas. A gente fez uma separação dessas, né, uma divisão que nós chamamos aí no nosso trabalho de séries enunciativas, limpeza e sustentabilidade, limpeza e economia, limpeza e saúde, limpeza e cidadania, e aí nós, né, fomos analisando essas imagens, e essas séries, elas foram construídas a partir do corpus. Então, não foi eu que cheguei e vou inventar, né? E o corpus foi mostrando isso. E aí vocês vão observando que há uma grande diferença entre a primeira proposta e a segunda proposta. Agora, também há convergência, né? A ideia do discurso continua, a governamentalidade, que era um tema que era muito caro para mim, né? Porque chamou muita atenção, era algo que eu gostaria de pesquisar, de investigar. Então, eu consegui manter algumas coisas, mas outras eu precisei realmente ajustar para que o trabalho fosse possível, né? E aí, neste trabalho, né, o foco deixa de ser o olhar do turista, o olhar do morador, mas passa a ser verificar como que a prefeitura de São Luís discursivizava a própria limpeza, né, e construía o que nós chamamos de cidadão limpeza, que era uma campanha que teve grande circulação nas mídias, né? Eles colocavam nas lixeiras da cidade, em diferentes pontos, enfim. Então, quem era esse cidadão limpeza? Me chamou a minha atenção, né? Como que esse cidadão é constituído, né? E a gente foi investigando e verificando que a Prefeitura de São Luís, ela produzia esse cidadão a partir de diferentes campos, né? Trazia saúde, trazia a sustentabilidade, trazia o discurso higienista, o discurso médico, enfim. Então, a gente viu que aí saiu de pensar como que esse discurso estava aliado à mídia, produzia mudança no olhar do cidadão, para pensar como esse sujeito era produzido no espaço da cidade a partir de propagandas, né, que abordavam o tema da limpeza. E aí, para finalizar minha fala, pessoal, estou até meio rouco, eu coloquei algumas coisas que a gente precisa entender, né, que eu acho que pode ajudar como conclusões, né, dessa conversa, né, que delimitar um tema não é apenas responder sobre o que vou pesquisar, mas também perguntar qual recorte faz sentido para o tempo do mestrado, que são 2 anos, como a professora já comentou, né, qual objeto eu consigo analisar com profundidade. A gente precisa entender que é uma pesquisa acadêmica, ela precisa, né, ter consistência, ela precisa cumprir esses requisitos que você já conhece, né, e o que as leituras têm mostrado, isso é muito importante. Além das leituras, o próprio corpus, né, vai te mostrando como que você deve seguir, né, eu acho que, e aí leva para o próximo ponto que eu gostaria de destacar, é que o processo de delimitação da pesquisa é também um processo de escuta da própria pesquisa. É você estar atento ali, os dados que você coletou, né, as leituras ali, que você já tem ali, tem feito, e os textos que os artigos também das disciplinas vão ajudando, escutar. Eita, não, a gente precisa realmente adequar isso aqui não está bom, ser sensível ao que os dados ali estão mostrando, né? E que nós não devemos ter medo de fazer esses cortes, né? De rever o projeto, né? A gente não precisa entender que essas mudanças, a gente não podemos entender as mudanças como um fracasso, né? E não é papo de coach, é verdade. Elas vão acontecer, né?
e que o projeto inicial é importante, mas ele não encerra a pesquisa. E, inclusive, a pesquisa, quando a gente acha que ela foi encerrada, a gente vai percebendo, por exemplo, quando leio minha dissertação, eu vejo que poderia ter tomado também outros caminhos, né? Enfim, então, a pesquisa, na verdade, ela só é mais uma que vai entrar nesse arquivo de pesquisas, né? E que elas vão dialogar, mas que elas também podem crescer, elas podem ter continuidade, elas servem para que outros pesquisadores também tenham contato com esse trabalho e pensem de outra forma, questionem, enfim, né? Então a pesquisa ela nunca se encerra de fato. Mas se a pesquisa, né, a dissertação dela não foi encerrada, imagina o projeto inicial, né? Então com isso eu gostaria de encerrar minha fala e mais uma vez agradeço o convite feito, né, pela professora Ilza. Oi, Bruno. Nós que agradecemos, né? Eu que agradeço aqui, lembrando. Bruno, tu poderia só voltar para aquela imagem do título do teu trabalho? Essa. Lembrando, gente, que Cidadão Limpeza, Cidade Beleza era o título, como o Bruno falou, da campanha da prefeitura, né? Que dizia que nesse discurso de construção do que era uma cidade limpa, a cidade limpa, ela dependia também principalmente desse cidadão. Então, cidadão limpeza, cidade beleza. Então, o cidadão ele passa a ser governado pelas campanhas da prefeitura, de que forma que ele é governado, e o Bruno vai analisando isso, por meio dessas campanhas que mostram assim, olha, ser cidadão limpeza é botar o lixo no lixo, separar o lixo, né, fazer uma coleta seletiva, levar o seu lixo maior, mais pesado para o ecoponto, e aí o Bruno vai analisando essas campanhas, né, nem propaganda, essas campanhas de saúde da prefeitura, na época de Edivaldo Holanda, né, ele recortou, ele delimitou o período de Edivaldo Holanda, que foi o segundo mandato do Edivaldo Holanda, e o que a prefeitura, nesse período do segundo mandato do Edivaldo, né, como é que ele produz as campanhas pensando na governamentalidade, que discursos que vão governamentalizar esse corpo social, que é o corpo coletivo, né? Quem é o cidadão limpeza? É aquele que faz tudo de acordo com o que a prefeitura estabelece para uma cidade ser limpa, tá? Então, e aí isso entra no dispositivo de segurança, que isso já é Foucault, né? Que vai também trazer vários elementos aí para ser esse cidadão limpeza, tá? Então, por isso, de algo que era bem diferente da primeira ideia, virou essa pesquisa que ficou muito interessante, a gente já publicou, né? Já publicou em livros que foram pela editora Pontes, né? A Pontes Editora, publicamos também em revistas, o texto da Milena também já foi publicado, o texto da Letícia também, e isso é bom porque, assim, um dos elementos que a CAPES analisa, um dos pontos, é sobre se a tua pesquisa causou impacto. E o que causa impacto? É a quantidade de publicação que você tem, tá? Então, você não fica com fez aquela pesquisa. Não, você também. Acho que está tendo. Não sei, meu som está aqui. A pesquisa ela está sendo divulgada para a comunidade acadêmica, né? Então, isso é importante também pensar no teu trabalho, para que respostas que você vai dar para a sociedade, né? Então, a campanha, o trabalho de Bruno vai mostrando que uma cidade, a gestão, né, do governo, ela se dá sobre o corpo da população como um todo. Mas cada um, eles vão dizer assim, que se cada um fizer a sua parte, a cidade vai estar limpa. Então, a prefeitura, ela acaba governando esse corpo da população por meio desses dispositivos de segurança. Olha, se você acondicionar o seu lixo de forma legal, se você levar para o ecoponto, a segurança é a saúde, né? Você vai ter como resultado uma cidade limpa e
a população também vai ser uma população saudável. E aí ele vai mostrando como esses dispositivos vão aí acontecendo, tá? Bruno, muito obrigada pela participação. E é uma pesquisa muito interessante, foi muito bom que a Érica postou aqui o link das pesquisas que foram desenvolvidas aqui no chat, e agora eu passo a palavra para a Érica Rodrigues, que é uma acadêmica, né, do PG Letras, é minha orientanda atualmente aqui do projeto, do programa, aliás, e também vai falar para a gente como que se deu, né, essa delimitação da sua pesquisa. Bruno, por gentileza, só retira a tua projeção para a Érica postar dela. Obrigada. Bem-vinda, Érica. Obrigada, professora. Vou só compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se vai aparecer, se vai travar um pouquinho. Vocês me confirmem aí se apareceu, se travar. Desculpem o ruído. Apareceu. Tem só que... Isso, está ótimo. Tá? Vou aumentar aqui. Antes de boa noite, né? Eu acho que já compartilhou, não sei se está aparecendo para vocês. Está aparecendo? Já. Tá, agora foi. Então, boa noite a todos. Eu sou Érica Monteiro, vou falar um pouco sobre como é que eu escolhi e delimitei o tema do meu projeto de pesquisa. Antes disso, eu ressalto que ele é muito inicial, tá? Apesar de já ter um conhecimento sobre o que eu queria fazer até então, mas ele é muito inicial, porque agora que eu entrei no mestrado, agora que começaram as aulas e tudo mais, mas meu projeto ele surge, e aí eu já passo um pouquinho aqui para frente. Ainda em 2023, assim, não sei se dá para ver aqui que eu passei, mas ele surge ainda em 2023, que em 2021 eu entro no Entretextos, que é o projeto de extensão, que a professora Ilza, ela é coordenadora, e aí eu entro no Entretextos para ser bolsista, ser voluntária do projeto, né? E o Entretexto, basicamente, é um projeto de extensão em que a gente ministra aulas, né, de redação para alunos da comunidade, pessoas do ensino médio que estão ali acabando o ensino médio, que querem adentrar numa universidade. Então, as aulas do Entretexto, elas são presenciais, e os alunos do curso de letras, eles se inscrevem ali num seletivo para fazer parte do Entretextos. E eu fiz a minha inscrição para entrar no Entretextos e conseguir passar. Então, a partir disso, eu começo a ministrar aulas no Entretexto, junto com outros alunos, colegas que eu já tinha contato e outros que eu tive contato no próprio Entretextos. Então, a partir do Entretextos, eu percebi que a forma como eu me comunicava em sala, a forma como eu trabalhava, tudo isso evoluiu, porque até então eu não tinha contato, porque eu também não estava no estágio ainda. Então, tudo isso foi sendo aprimorado. E quando eu chego no estágio, eu percebo que o Entretextos, ele teve um papel essencial para mim, né? Aí eu pensei o seguinte, se ele teve um papel essencial para mim, então, com certeza, ele teve uma importância muito grande para os outros alunos que também estão dentro do Entretextos, né? Que fazem parte do Entretextos. E foi assim que eu pensei no meu TCC, que inclusive o Bruno está aqui, que ele estava na minha banca. Inclusive vou mencionar algo que ele me disse, que me ajudou muito no projeto, né? Então, pense no projeto de TCC, e aí por conta de imprevistos, eu acabo tendo que fazer o TCC um pouco mais rápido, algo mais curto e mais rápido, por um problema de saúde que eu tive, mas aí consegui fazer, consegui apresentar. E o locus, né, dessa pesquisa, ele se torna o Entretextos. Eu pesquiso como é que o Entretextos ele contribui para a formação docente desses licenciandos em letras. E aí, na pesquisa, nós entendemos que o Entretextos ele contribuiu para
o mercado de trabalho, né, como uma forma também de experiência, apesar de não ser uma experiência mesmo, né, de trabalho. Você dizer que fez parte de um projeto dentro da universidade que já ensinava redação e mostrar os resultados ali, isso também facilitou muito, né, para que outros alunos tivessem uma chance melhor no mercado de trabalho. Então, nós temos alunos como a Daniela, que trabalha com redação, nós temos a Poliana, que trabalha, inclusive, no crescimento com redação. Então, o Entretextos, ele abriu muitas portas. E aí, nesse meio tempo, eu começo a ter contato com os estudos discursivos Foucaultianos, que foi algo que vocês olharam aqui, em todas as pesquisas, né, os estudos discursivos Foucaultianos. E foi algo que eu não tinha contato na graduação, eu não tinha a menor ideia do que era, quem era Foucault, o que ele trabalhava, e ainda não tenho tanto, tá? Porque é muito difícil trabalhar com Foucault, mas ao mesmo tempo é muito interessante. Então, até então, obviamente, ficou muito superficial, ficou uma lacuna teórica grande, mas para aquele momento foi relativamente suficiente e deu ali para finalizar o trabalho. E por que eu falei sobre isso aqui antes? Porque é muito importante vocês entenderem que cada processo, ele é único. Eu não tive a mesma experiência do Bruno, eu não fui de iniciação científica. Eu não tive contato com as professoras em iniciação científica, eu não participei de nenhum projeto de iniciação científica, eu participei do Entretextos, que era um projeto de extensão. Então, para mim, já era uma outra realidade. Então, enquanto o Bruno ele já tinha contato com a teoria, eu ainda não tinha. Então, enquanto ele já tinha uma forma de pesquisar, eu já tive outra forma. E isso é muito importante, que cada realidade, ela é única, né? Às vezes podem ter coisas que são parecidas, mas isso pode até causar um medo, falando assim, eu não sou da iniciação científica, eu não fiz isso e vai ser muito complicado para mim. Pode até ser, mas acho que a gente tem que entender que cada realidade é uma realidade. E aí, em 2024, eu defendo meu TCC, e nessa época teve o seletivo, mas eu não participei até então do seletivo. Por quê? Porque inclusive o Bruno, ele me ajudou muito a entender o que eu queria, né? Porque depois disso eu entendi as lacunas que existiam na minha pesquisa, além da lacuna teórica, que eu queria ainda continuar falando do Entretextos, era algo que, de fato, eu não abri mão, era falar sobre Entretextos. Então, nessa época, eu já pensava, não, quero continuar falando alguma coisa sobre o Entretextos, porque o Entretextos ele é um projeto muito interessante, que ele não pode ser esquecido, ao contrário, a gente quer dar mais visibilidade ao projeto, porque o projeto ele já existe há muitos anos, mas é muito importante sempre trazer, né, essa visibilidade, principalmente para a extensão universitária, e aí a banca apresentou algumas lacunas, e eu entrei em contato com o Bruno, e depois eu vou mostrar algumas coisas que ele me sugeriu na época. Só que nessa época, apesar de eu não sentir que o meu projeto, eu ainda não tinha a capacidade de fazer o meu projeto, eu fiz uma disciplina como aluno especial, porque é muito importante isso. Ainda que a gente não tenha, por exemplo, nesse momento, a certeza se o nosso projeto é aquele que a gente de fato quer, que a gente não fique parado. Então, eu não fiquei parada nesse meio tempo. Em 2024, eu fiz uma disciplina como aluno especial, o que foi primordial, porque agora que eu entrei, eu já tenho 2 disciplinas, né, já cursadas, então eu fiquei só com 3 para cursar, porque são 5 disciplinas no mestrado, né? Então, eu fiz uma disciplina como aluno especial, e que me ajudou a ter mais amplitude com relação ao discurso até então. E aí, em 2025, eu começo a ter um aprofundamento maior na teoria, porque eu começo a fazer parte do GPELT também ainda em 2020, no finalzinho de 2023, em 2024, em 2025, e aí eu começo a ter um pouquinho eu botei aprofundamento entre aspas, porque é uma palavra muito forte, né? Quando a gente trata de estudos discursivos, pode dizer que a gente tem um aprofundamento. Mas um aprofundamento um pouquinho maior sobre a teoria, o que me ajudou a construir o projeto e determinar aquilo que eu queria fazer. Então, aí, nesse meio tempo, eu também solicito a professora Ilza, não é falar sobre o projeto nem nada, mas é solicitar que eu fizesse uma pesquisa sobre Entretextos, porque ela, como coordenadora, precisava autorizar, e quem tem interesse, perdão pelo ruído,
quem tem interesse sempre precisa pedir nessas autorizações, sejam de projetos de pesquisa, de extensão no caso, o que quer que seja, né, precisa ter esse diálogo com quem está coordenando. E aí eu começo a elaborar o projeto. Aí eu elaboro o projeto com dúvidas e tudo, mas começo a elaborar o projeto. Aí chega também em 2025, eu faço mais uma disciplina como aluno especial, que foi determinante para mim nesse processo de elaboração do projeto de pesquisa. Ele foi determinante porque foi, inclusive, com a própria professora Ilza, essa disciplina, e com a professora Mônica, e voltada para a análise do discurso, que foi primordial no meu processo, né? Então, há um enriquecimento no meu currículo, porque, como eu falei para vocês, ainda que eu não esteja fazendo o programa ainda, eu não tenha submetido o meu projeto, é muito importante que se pesquise, se produza e se apresente trabalhos e participe de eventos ao longo desse período que você está produzindo, que você está aí pensando no que fazer, porque o seu currículo é uma parte muito importante, né, desse processo. Corresponde à terceira etapa, né? Então, ela é primordial. Então, participei de minicursos, apresentação de trabalhos, tudo voltado também para aquela área que eu queria fazer. E aí eu chego de novo, né, no TCC, volto a ler o TCC, entendo, né, o que eu queria, que na época era falar sobre as contribuições do entretexto para a formação docente, e aí eu percebo essa fragilidade, não só a fragilidade teórica, mas também a ideia de que eu não explorei quem era esse sujeito, porque quando eu pesquisei, tinha a ideia de, eu entendi que o entretexto ele contribui para a formação docente, só que aí, foi algo que o Bruno falou, eu não pensei num sujeito, quem era esse sujeito? E aí, foi algo que ele me disse, eu mandei um e-mail para ele, desde já gratidão, Bruno, né, por toda a ajuda. Ele disse assim, no tocante ao tema, penso que poderias pensar a extensão não apenas como um elemento que contribui para a formação docente, mas, sobretudo, como uma prática que também fabrica sujeitos. Perguntas como estas poderiam orientar a tua pesquisa. Quem é o sujeito extensionista? Como ele é objetivado ou subjetivado? De que modo a extensão modifica a conduta dos alunos do curso de letras? Então, eu pensei, era isso que eu queria. De fato, falar sobre o sujeito. Quem é esse sujeito? Quem é esse sujeito que faz parte do entretextos? Isso é muito importante, né? E aí eu começo a delimitar ali o tema a partir de tudo isso. Então, eu começo a ter um novo olhar sobre a minha pesquisa, e eu introduzo nesse meio tempo as mídias, porque eu queria saber como os discursos em torno desses licenciandos, né? Mas extensionistas, mas entendendo que hoje os projetos de extensão, os grupos de estudo, eles estão muito envolvidos nas mídias, eu queria entender como é que esse sujeito ele também se constitui na mídia, tá? E aí eu, né, com uma necessidade pessoal, tá? Isso é muito pessoal mesmo, da pesquisa, evitar o comitê de ética em comum acordo, depois que eu já fui aprovada e tudo, nas nossas reuniões, a professora também partilhou da mesma opinião, tentando evitar esse comitê de ética, eu pensei nos discursos, nos enunciados em circulação, ou seja, até então, lembra que eu falei que meu projeto é muito inicial. Então, até então, a gente pensou em trabalhar sobre editais, planos de aula, produções, materiais de planejamento, postagens em redes sociais. Tudo isso, trabalhos, né, acadêmicos, tudo isso são materiais em circulação, já evitando o comitê de ética. E aí a gente acrescenta a ideia de uso das heterotopias para entender esse sujeito que é discente, extensionista e, ao mesmo tempo, ele é midiático. Então, a gente trata as heterotopias, que é uma teoria, né, um conceito Foucaultiano, um dos estudos discursivos Foucaultiano, que vai trabalhar sobre outros espaços, né? E aí eu delimitei, né, para entender os discursos em torno dos licenciandos em letras, né, do projeto Entretexto na Heterotopia da Web. Então, aí eu já comecei a delimitar mais. Mas isso precisou de ajuda, não foi, nesse caso, não foi sozinha, como o Bruno ele acabou me orientando depois da minha, por e-mail, né, eu solicitei perguntei para ele que eu poderia fazer isso por e-mail, e aí ele me ajudou,
nem sei se ele lembra, mas ele me ajudou de certo modo, né? E isso foi primordial para que eu conseguisse delimitar, né? Então, entendendo um pouco da teoria, lendo, entendendo aquilo que eu queria, e ainda assim, com certeza que vou, com certeza não vai permanecer da mesma forma, obviamente, porque é muito relativo àquilo que a gente ainda vai trabalhar, né? Há mudanças e mudanças, principalmente a partir das elaborações. E eu acho que o importante é estar com a mente muito aberta, tá? As mudanças, e entender, como o Bruno falou, que as mudanças não são fracassos, tá? Então, a partir de cada mudança, a gente tem que ouvir também quem está orientando a gente, tem que ouvir também a banca que está, por exemplo, na qualificação, ouvir o que eles pensam, o que os professores que vão orientar, eles têm a dizer para nós. E aí ficou o tema provisório, que é o que nós temos até o momento, que é entre sujeitos extensionistas e midiáticos, os discursos em torno de licenciandos em letra no projeto Entretexto da UFMA na Heterotopia da UEP. É bem grandinho, mas o objetivo principal dele é analisar os discursos que constituem esse sujeito extensionista midiático e formação docente no projeto Entretexto da UFMA na Heterotopia da UEB. E aí, como que eu esqueci de colocar, mas eu vou colocar aqui, a pergunta problema, que é: como o sujeito extensionista midiático, licenciando do projeto Entretexto da UFMA, ele se constitui discursivamente na heterotopia da web, onde práticas pedagógicas e midiáticas elas se entrecruzam e atualizam, um ruído aqui em casa, e atualizam dispositivos de saber e poder na formação docente, né? E esse meu trabalho ele é muito específico, né, sobre os estudos discursivos. Então, vocês percebem que tem vários temas, vários assuntos, vários conceitos que eu vou trabalhando na hora que eu estou falando aqui, que provavelmente vocês não têm a menor ideia. E isso porque é uma coisa primordial, vocês entenderem aquilo que vocês querem. Por exemplo, eu queria trabalhar com a professora Ilza, e eu sabia que para eu trabalhar com a professora Ilza e com entretextos, eu tinha que trabalhar com os estudos discursivos Scottianos. Então, eu já sabia que eu ia ter que me virar para aprender alguma coisa dali. Então, eu comecei a estudar, comecei a fazer parte do GPELD, então, para entender que eu tinha, e isso é normal, né, se adequar às realidades daqueles professores com quem nós ficaremos. Então, tem alunos que, por exemplo, vão ter que mudar completamente sua pesquisa, e é normal, né, natural fazer isso. E aí, já nas orientações, a gente delimitou um período até então, né, nós delimitamos o período de 2023 a 2024, que são os materiais que nós achamos o período que nós achamos mais relevante para conseguir os materiais, os enunciados em circulação, né, as materialidades possíveis em circulação nas mídias, né, no caso. Então, essa delimitação foi o que, para nós, até o momento, está sendo a mais produtiva. Será que vai ficar? A gente não tem noção ainda, né? Então, a partir das próximas orientações e tudo é que nós vamos determinar. Será que esse prazo que a gente determinou é de fato bom ou não? Isso daí vai depender muito do processo de pesquisa, de estudos, de leitura que nós faremos ao longo desse tempo, né? Eu falo nós faremos, né, professora? Relevância da pesquisa para o entretextos da universidade e também para a pós. Então, nesse caso, a minha pesquisa, eu justifiquei ela, e algo que eu queria muito falar era sobre a extensão universitária. Então, pouco se fala, e quando eu digo pouco se fala é porque, de fato, eu pesquisei muito para poder dizer isso com mais propriedade. Pouco se fala sobre extensão universitária, principalmente quando a gente está falando da Universidade Federal do Maranhão e das universidades aqui, né? A gente pouco se fala sobre projetos de extensão, assim como eu quero trabalhar com os estudos discursivos cotidianos, pouco se tem trabalhos acadêmicos voltados para a extensão, projetos de extensão universitária voltados para os estudos discursivos cotidianos. Então, se torna relevante a pesquisa para, por exemplo, a pós-graduação, para a universidade, para o entretextos, inclusive. Tá? E aí, eu agradeço essa minha fala, espero que tenha ficado muito claro aquilo que eu quis dizer, que não tenha ficado dúvidas e que eu tenha explicado como foi que eu consegui delimitar e selecionar o tema da pesquisa. E eu trago aqui como sugestões, né, o Instagram do Projeto Entretexto, para vocês darem uma olhada, inclusive já fazendo
um pouquinho de propaganda aqui para o Entretexto, professora. Se vocês estiverem conhecidos que queiram, que estudem ali no ensino básico, que sejam de escola pública, que queiram fazer um curso de redação, o Entretexto está com o seletivo agora aberto para alunos, então até o dia 24 para receber alunos, né? Então vocês podem entrar, dar uma olhada no Instagram e divulgarem também, se puderem, o Entretexto para a gente. E aqui o Instagram do GEPELD, para quem tiver algum interesse de conhecer aí os estudos discursivos cotidianos. E é isso, professora. Obrigada. Nós que agradecemos, Érica. A Érica caminhou e tem caminhado, né? E, assim, para mim é um prazer enorme, porque quando a gente encontra orientandos, assim como a Érica, como o Bruno, a gente fica assim mais despreocupados. Eu acho que como vocês também, né, gente? Por que eu digo isso? Porque o papel do orientador, como o próprio nome diz, é orientar, né? Não é fazer, é orientar. Então, a gente orienta, olha, faz assim, faz esse recorte, e o aluno diz, tudo bem, professora, ou então o aluno diz, professora, que tal? E eu adoro quando o aluno diz assim, professora, e se a gente fizer dessa forma aqui em vez dessa? Quer dizer, é um aluno que participa também, porque o orientador, ele está ali, como eu falei, para dar um caminho, mas esse orientando, ele já está muito familiarizado, ou ele está se familiarizando com o seu objeto de estudo. Então, ele também vai tendo ideias, e uma coisa que é muito legal, gente, é quando você fala do seu trabalho de pesquisa para outras pessoas, porque à medida que você fala, você também vai pensando sobre o seu trabalho. E a Érica, assim, ela tem mostrado uma trajetória de muito interesse, de muito empenho, e eu sempre costumo dizer também, o trabalho do orientador é de orientar, mas o aluno, ele também tem que ser, ele tem que ter a liberdade para dizer, professora, olha, tem um evento aberto, né, com a inscrição aberta, vamos inscrever o nosso trabalho para apresentar nesse congresso? E a Érica faz muito isso. A Érica já está produzindo artigo, e é aquilo que a CAPES espera, né? E que o programa de pós-graduação também espera. Então, como a Érica falou, a pesquisa ela nunca está pronta. A gente vai delimitando, a gente vai percorrendo esse caminho juntos, e todos os percalços servem de escada, né, de degrau para mais um, e nem sempre aquilo que a gente pensa, meu Deus, não era assim, e agora como é que eu faço? Isso faz parte da pesquisa, gente. Não fiquem desolados, desesperados, porque isso é comum nesse percurso da pesquisa científica, tá bom? Então, agradeço a Érica, agradeço ao Bruno, e agora nós vamos ouvir a Grace Kélia Silva, que é orientanda da professora Terciana, para falar aqui também sobre a delimitação da sua pesquisa. Grace, é com você. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Só um momento. Então, pessoal, boa noite a todos. Não consegui fazer os slides, né, semana corrida, mas aí eu vou falar um pouquinho sobre a delimitação da pesquisa, né? Então, como já foi falado, meu nome é Grace, eu sou orientanda da professora Terciana Silveira, e ainda estou no mestrado, né, no PG Letras, né, ainda estou em processo de dissertação. Mas ela me fez o convite, né, para falar um pouquinho da minha trajetória em relação ao projeto, né, como é que está o processo até aqui. Então, inicialmente, eu escrevi o projeto, né, submeti, fiz a seleção para a linha de pesquisa 1, né, que foi descrição e análise linguística do português brasileiro e outras línguas naturais, né. Então, quando eu comecei a pensar no projeto para submeter para o mestrado, eu comecei também fazendo aqui um curso, né, de formação,
E aí eu pensei na minha realidade, né? Eu sou professora, intérprete de Libras, né? E aí eu pensei daqui do município de Santo Inês, então, a partir dessa minha realidade, eu pensei no projeto, né, voltado para essa temática. E aí, quando eu comecei a amadurecer essa ideia do projeto, eu pensei num sinalário, no sinalário para registrar os nomes, no caso, os sinais das escolas do município de Santo Inês, né? Então, durante aqui um curso de formação que eu fiz, né, teve um professor que fez uma provocação muito boa, né, e essa ideia da gente conversar e falar com outras pessoas do nosso projeto é bem interessante, porque aí as pessoas vão falando, te questionando coisas que você a priori não pensa, né, não imagina, porque também está adaptado, vai se adaptando com aquele projeto, né, com o objeto, e acaba que você se acostuma a ponto de não conseguir problematizar algumas questões que estão tão óbvias, né? Então, o professor me fez até uma provocação, Grace, mas tu vai, quando eu apresentei a proposta, tu vai fazer um sinalário, né? Mas o que eu tenho visto em bancas são provocações, um sinalário, mas somente um sinalário, né? O que é que te chama a atenção nesses sinais dessas escolas, né? Para te poder analisar esses sinais partindo, tendo algum ponto de partida, né? E aí eu digo, é interessante, realmente, porque aí eu vou fazer um sinalário, eu vou registrar esses sinais dos nomes dessas escolas, mas e a análise? Né? Então eu falei, olha, esses sinais dos nomes dessas escolas de Santo Inês, em sua grande maioria, eles têm um empréstimo linguístico da língua portuguesa, né, por exemplo. Né, então eu fiz um projeto pensando nisso, né? Então é um sinalário com os nomes das escolas de Santo Inês, né? Então é um projeto voltado para Libras, na língua brasileira de sinais, e aí eu vou registrar os sinais que já existem, né? Que as pessoas dali que utilizam a Libras como meio de comunicação utilizam no seu dia a dia. Mas por outro lado existiam as escolas que não tinham sinais, né? Então, a maioria das escolas que tinham os sinais em Libras eram escolas que tinham matrícula de alunos surdos. Então, por uma necessidade de fala, digamos assim, né, por uma necessidade de se falar daquela escola, então se criavam os sinais. Por outro lado, existiam muitas escolas que não tinham sinais, porque não tinham matrícula de alunos surdos, né, e etc. Então, eu pensei, não, então eu fiz o mapeamento, né, de quantas escolas tinha já ali os sinais na Libras, mais ou menos umas 12, e eu fiz o projeto. Então, eu vou registrar esses 12 sinais aqui, né, e analisá-los, né, analisá-los a partir do empréstimo linguístico, e aí fiz o projeto nesse sentido. Então, mas eu percebi uma lacuna também nesse projeto. Qual a lacuna que eu percebia? Uma perspectiva, uma base teórica, né, digamos assim. Então, eu comecei, o que é importante também, comecei a pesquisar as produções, né, do PG Letras, que tinha nessa área da Libras, né, eu digo, então eu vou ver o que já foi produzido, né, as dissertações, o material, né, quem orientou esses alunos, né, para eu ter uma base, né, de escolher o meu orientador, né. Então, assim, foi feito também, né? Então, eu fui lá ver os trabalhos e a grande maioria eles eram glossários, né? Glossários, multimodais. Eu digo, não, então, eu tenho uma chance com o meu projeto, né, na área da Libras. E isso eu fui fazendo. Mas me inquietava essa parte realmente da base teórica. Enfim, submeti o projeto, né, que tinha um título Sinalário de Libras, registrando os léxicos de escolas municipais de Santo Inês Maranhão. Né? Então, eu percebi que os trabalhos que já tinham no PG Letras, eles eram nessa perspectiva do léxico, né? Terminologia, teoria da comunicação, enfim. E aí eu fui tentando me alinhar, né, desenhando minha pesquisa, querendo pesquisar aquilo que eu gosto, né, e daquilo que eu trabalho, que é a Libras, mas tentando me encaixar no contexto do que o programa já vem, né, desenvolvendo. Enfim, submeti o projeto, fui aprovada,
Eu sou da turma especial que teve, né, para a turma de professores, fui aprovada, e quando eu comecei, já no PG Letras, eu tive as orientações iniciais com a professora orientadora, né, que é de praxe ter, e aí eu já fui falando algumas inquietações do meu projeto. Então, por exemplo, a base teórica era algo que me inquietava, né, essa parte da análise. Então, a professora Tessiana disse, não, Grace, eu trabalho na perspectiva da TCT, mas eu vou reler o teu projeto e aí, partindo disso, a gente vai, né, conversando e alinhando para delimitar. E a professora Tessiana, apesar de não ser da área da Livros, mas aceitou o desafio, né, de me orientar, graças a Deus. E aí ela me fez uma provocação, né? Ela, Grace, eu participei de uma mesa que falava sobre a onomástica, que tal a gente trabalhar sobre essa perspectiva da onomástica, mais especificamente sobre a toponímia, né? Como tu vai falar de escolas, né? Então eu acho que a toponímia, né, nessa perspectiva daria certo. Então eu comecei a pesquisar, né, fazer pesquisas, né, em plataformas, em programas de pós-graduação, teses, né, dissertações, para ver o que se tinha de produção sobre a onomástica, sobre a toponímia, na língua brasileira de sinais, na Libras. Então, quando eu fui, claro que eu achei muitas produções, mas claro que em menor medida, né, em relação às línguas orais, né, em relação à língua portuguesa, mas já havia, né, uma trajetória de estudos nesse sentido na Libras. Então, eu falei para a professora Tessiana que eu tinha gostado demais, né, dessa proposta, né, da onomástica, da toponímia, que eu tinha achado muito interessante, que já tinha uma trajetória de produções e que se encaixava muito bem para a parte da Libras, tendo em vista que são as nomeações, né? A gente nomeia escolas por meio de sinais, e esses sinais são nomeados por pessoas surdas que levam em consideração questões visuais, que tem a questão da iconicidade, e também pelo pertencimento, né, pela questão cultural, identitária, então tudo a ver, né, com a questão da toponímia e também em relação a Libras, né, que é a parte que eu trabalho. Né? Então, a gente fechou essa base teórica e fechamos também a parte da análise. Né? Então, a gente elencou algumas categorias de análise para poder fazer esses sinais, ver esses sinais, registrar e sinalar, e bem como, né, fazer uma análise. Bom, mas aí a professora Tessiana me fez um desafio, né, porque no projeto inicialmente eram os 12 sinais. E ela, Grace, nada impede que tu faça assim, um trabalho maior, né, mais abrangente na tua dissertação. Então, o que eu sugiro que tal tu fazer de todas as escolas, né, de Santa Inês, mas para isso tu vai precisar fazer, né, aí um mapeamento, um levantamento, tem condições para isso? Aí eu disse, tenho, né, porque eu trabalho aqui na secretaria, né, como professora, eu tenho como fazer isso. E aí iniciou o trabalho de pesquisadora mesmo, né, então eu fiz um ofício, enviei para a CEMED, por intermédio do PG Letras, e aí fui respondida prontamente, e aí eu fui ver que havia 62 instituições de ensino, entre zona urbana e zona rural. E aí eu pensei, aquilo que a professora Ilza falou, dentro de 2 anos, tendo tantas coisas para fazer, como disciplinas, as publicações, participação em eventos, né, que entra também como horas complementares, né, entre tantas coisas, a própria escrita da dissertação, eu digo, será que eu vou dar conta? Né, são 62 instituições de ensino, que pesa que metade é na zona rural, e aí como é que eu vou fazer, né, esse levantamento? Porque aí a gente pensou em umas fichas, né, eu ir nas escolas e registrar os dados toponímicos, né, o ano de fundação, a motivação para o nome daquela escola na língua portuguesa, a motivação, e registrar isso em umas fichas que a gente chamou de lexicográfica toponímica, né.
E aí eu falei com a professora Tessiana, né, Tessiana, eu acredito que todas essas escolas não têm condição, né, por questão de logística, né, de ser na zona rural. É pouco tempo, mas eu acredito que na zona urbana dá certo, né, entre creche, pré-escola e do ensino fundamental. Ela, não, Grace, tudo bem. Então, ficaram 33 escolas, né, então ampliou, porque de 12 veio para 33, ampliou, mas delimitou dentro daquilo que eu acreditava que eu poderia dar conta, né, de onde os meus pais poderiam alcançar. Então, a gente foi fazer esse processo, né, de delimitação de 62 instituições, aí nós ficamos com 33, né, está circunscrito apenas na zona urbana, e da zona urbana, pela questão logística, e tinha uma outra questão também. Eu não tinha contato, por exemplo, com pessoas surdas da zona rural, porque o meu projeto envolveria também os informantes surdos, para me ajudar, não no registro dos sinais que já existiam, mas na criação de sinais. Então, eles como pessoas surdas, né, como usuárias da língua, assim também como eu sou, mas eu seria uma pessoa que ia fazer a intermediação, né, eu precisaria dessas pessoas surdas pela questão do pertencimento com a comunidade, né, como é que eu ia nomear escolas que estão na zona rural, sendo que eu não tenho nenhuma ligação com aquela escola, né, então, pensando nisso também foi que nós delimitamos na zona urbana mesmo. E aí a gente foi delimitando, né, afinando mais o projeto, né, o projeto, como todo mundo falou, é normal que tenha alterações, né, alguns divergem bastante, outros convergem, no meu caso, eu acredito que ele mais convergiu, né, do trabalho inicial para o que estou agora, eu acredito que ele tenha convergência, né, não estou completamente daquilo que eu, né, queria, né, porque como foi pontuado também hoje, é importante que a gente goste, né, tenha prazer naquilo que a gente está escrevendo, porque são 2 anos, passa rápido, passa, mas são 2 anos que você vai trabalhar nisso, né, pesquisando, e se você não tiver um entusiasmo, né, são tantas questões que vão aparecendo no caminho, se não tiver um entusiasmo para trabalhar, acaba que você fica sem motivação, né, faz um trabalho sem prazer. E eu, graças a Deus, submeti o projeto, claro, ele foi sofrendo alterações porque faz parte, a gente também vai pesquisando muitas coisas, né, e a gente às vezes se emociona também querendo falar de tantas coisas, mas a gente entende que é necessário, né, o máximo de delimitação para a gente poder escrever, né, com uma escrita acadêmica, né, ser um processo de bastante leveza. Então, hoje, repetindo, o título do meu projeto antes era o Sinalário de Libras, registrando os lexos de escolas municipais de Santa Inês Maranhão, e hoje, né, como é que eu estou trabalhando hoje? Sinalário de Libras, registrando os sinais de escolas municipais da zona urbana de Santa Inês Maranhão. Então, hoje, com uma base teórica, né, que eu não tinha, que eu entrei, né, sem bem uma lacuna nesse projeto, e o trabalho de orientação me ajudou bastante. E o trabalho de orientação, na verdade, me ajudou em todos os sentidos, né, nessa parte metodológica, sobretudo na metodologia, e a gente está caminhando agora para a qualificação, né, no próximo mês. Então, tem sido uma experiência muito legal, né, esse processo aí de orientação com a professora Tessiana. Tem sido uma experiência também muito legal no PG Letras, e é isso. Nossa, Grace, que legal, viu? Ver essa caminhada, né? E ver essa questão da maturidade também, de compreender que 60 escolas fica impossível, né? Porque é muita coisa, e como você falou. E aí, durante o tempo que você estava falando, né? Eu não tenho contato com as pessoas surdas dos municípios povoados. E aí me veio uma pergunta assim, né? E essas pessoas, elas têm acesso à linguagem de sinais? Elas sabem, né?
E aí vai a questão do emocional, da relação que elas estabeleceram com a escola para poder dizer para você construir esse sinalário, né? Nossa, é uma pesquisa e tanto, viu? Parabéns aí pelo esforço. Obrigada pela participação, né? Fica à vontade, pode falar. Sim, muito interessante isso, porque quando a gente faz o projeto também, eu nem falei sobre o perfil, né, dos informantes, né? Tanta informação, mas tem a questão do perfil, porque aí, dentro do perfil desses informantes, estava esse contato com a Libras, ser usuário da Libras e ter realmente essa noção, porque se o informante surdo ele se utiliza de gestos, ele não está dentro do perfil porque ele não corresponderia, porque a ideia é justamente construir uma língua que esteja baseada em critérios linguísticos, né, e não gestos, que não é uma língua, né, então, pronto, bem lembrada, realmente estava dentro do projeto a gente definiu os informantes, né, a própria questão da idade, né, a própria Libras também, ela é recente, né, sexta-feira agora ela vai completar 24 anos, como status linguístico, né, legitimação da Lei Brasileira de Sinais. É claro que há já um tempo, uma trajetória, mas tudo isso é uma construção, né, que tem recente, que está se moldando, né, então é um trabalho que exigiu de mim muita cautela, né, de mim também, da professora Tessiana, né, porque é uma língua que é nova, que está sendo construída, enfim, né, então é um trabalho que foi bem cauteloso, né, bem pensado, e realmente faz todo sentido essa pontuação em relação à própria apropriação da língua, né, e não de gestos caseiros, enfim, bem lembrado. Bom, gente, então assim, a gente chega ao final dessa parte das apresentações, né, dos trabalhos, como é que cada um aqui, né, no meu caso, como que eu orientei os trabalhos para delimitar os temas e os nossos colaboradores aqui, como o Bruno, a Érica e a Grace, como eles fizeram. E aí a gente deixa aqui esse restinho de tempo, né, para vocês se manifestarem, se vocês querem fazer alguma pergunta, né? Mesmo pode ser a título de curiosidade sobre o programa, dentro daquilo que a gente puder responder, né? Mas vocês fiquem à vontade para fazerem perguntas. Nós temos aqui ao todo 34 pessoas na sala, né? Contando com a gente, claro, os que apresentaram. Mas aí vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas. Alguém se apresenta aqui para ter algum interesse em perguntar? Ninguém? Bom, então a gente vai acreditar que foi tudo muito bom, maravilhoso, divino e maravilhoso, como diz Caetano Veloso, né? Acho que ninguém, né? Bom, a Érica pôs aqui a Rose, como participar de um grupo de pesquisa. Bom, é uma pergunta interessante porque há pessoas que fazem um caminho diferente, né? Por exemplo, tem alunos que pesquisam quem são os professores do programa, né? E isso está disponível lá na página do programa, quais os grupos que existem ali, os grupos de pesquisa, e já respondo essas perguntas de vocês. E aí, quais os interesses? Então, assim, uma coisa que é muito interessante, a partir dessa pergunta feita, como participar, né, é o seguinte: eu fiz minha graduação na UFMA, mas já há algum tempo. Ou então eu fiz graduação em outra instituição que não foi a UFMA, né? E agora eu tenho interesse em participar
do programa, né? Me submeter a algum projeto. E aí, o que eu devo fazer? Eu sempre digo, olha, entre no site do programa, veja quais são as linhas de pesquisa, quem são os professores, e clique lá no nome do professor e veja o currículo Lattes dele. Veja quais as linhas, quais os projetos que ele vem orientando nos últimos tempos, e veja se ali você tem algum interesse. E aí, você pode olhar, por exemplo, vou dar aqui o exemplo da Érica. A Érica queria ser minha orientanda. Então, claro, a Érica está ali na UFMA, né, desde a graduação. Mas aí, a Érica tem um amigo também, que é o Eduardo, que é nosso aluno de graduação, que está terminando agora, e que Eduardo sempre esteve ali. Quando a gente fazia as reuniões do grupo presencialmente, ele estava ali, e agora a gente faz online, né, que é para alcançar mais pessoas. Então, você pode ali entrar no e-mail do professor, né, que está disponível, e perguntar. Primeiro, você vê o nome dos professores, e ali no Lattes dele, que aparece o link disponível, você vê que grupo de pesquisa que ele coordena. E aí você vê se é do seu interesse aquele grupo. Aí você pode mandar um e-mail para aquele professor, daquele grupo que você mais se identificou, e perguntar como você pode participar. Entendeu? Porque aí você vai conhecendo os trabalhos do professor, você vai conhecendo a teoria, né, com a qual ele trabalha. Por exemplo, no nosso grupo lá do GPELD, que eu e a professora Mônica coordenamos, a gente trabalha com os estudos de Foucault, né? Então, a gente tem aí o Instagram do grupo, né? Que a gente vai adicionando as pessoas interessadas, a gente se reúne uma vez. Hoje, por exemplo, é dia de reunião, eu já não pude participar, e semana que vem eu não vou poder participar, porque eu vou estar dando aula online na educação à distância, mas a gente se reúne e acontece isso, gente. Infelizmente, a gente tem uma série de tarefas, né? Mas, assim, tem professores que se reúnem presencialmente com o seu grupo, e tem professor que se reúne online, né? Então, o que é importante é você clicar ali no currículo Lattes do professor, para descobrir quais as pesquisas dele, qual o grupo que ele coordena, e você vai lá e olha, esse professor tem uma pesquisa, as pesquisas dele são interessantes. Ah, não, eu gostei mais daquele outro, da linha de pesquisa dele, do que ele tem orientado ultimamente. Então, é para aquele que eu vou. E aí está lá o e-mail dele disponível, e aí ele vai te dizer como é que o grupo funciona. Agora, sim, se você já está no programa, já é mestrando do programa, você tem que se dirigir ao seu orientador e perguntar como faz para participar, tá? Se as aulas anteriores irão ser disponibilizadas, aí eu vou perguntar para Carol se essas aulas vão ser disponibilizadas, Carol. Todas as aulas são disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Inclusive, a primeira e a segunda aula já foram publicadas. Certo. Então, Suelen, eu acho que talvez aqui, Carol, poderia ser um momento de parar a gravação, né? Porque são só perguntas. Então, nós temos aqui. Só um momentinho que eu vou já responder. Como participar de um grupo, eu já respondi. Por hora está tranquilo, no momento da produção é outra história, realmente, Maria Joana. Geisa, gostaria somente de parabenizar, estou na graduação e sonho dar prosseguimento, isso é muito bom. As aulas vão ser